António. Muito obrigado. Como é que tu gostas de te apresentar? De me apresentar ou que me apresentem? Oh, como é que tu gostas que te apresentem? Quando as pessoas me apresentam, eu gosto de me apresentem como o António. E mais alguma coisa? Como é que tu te caracterizarias? O que é que dirias de ti? Uma pergunta muito interessante. Não faço ideia como é que se eu tivesse que fazer uma apresentação formal de mim mesmo, não sei bem como é que poderia apresentar. Sei que sou o António, tenho 50 anos. Não faço ideia o que é que possa dizer para me apresentar. A apresentação surge no decorrer da conversa, acho eu. Então vamos fazer assim. Bem, eu vou-te perguntando coisas e vamos te conhecendo. Certo. Então, a segunda pergunta muito importante que é, de onde é que nós nos conhecemos? Nós conhecemos há muitos anos. Mesmo há muitos anos. E, quer dizer, há bastantes anos, há 27 anos. Bem, Foi ontem. foi, há dias. E como é que nós nos conhecemos? Foi uma pessoa que nos apresentou. Foi a pessoa que fez com que eu me tornasse teu tio, a tua tia. Foi. Portanto, tu és o meu tio casado com a minha tia, Exato. irmã da minha mãe. Precisamente. Olha só o cargo que tu tens. É um cargo muito bom e que eu desempenho como é que gostas, com presente. É? Como é que tens sentido no seio desta família dos GPs? Sinto-me que faço parte da família. Não como o tio, ou o irmão, ou o cunhado, mas sinto mesmo que faço parte da família. Como se fizesse parte dela desde sempre. Eu nunca tive nenhuma razão para que me fizesse sentir o contrário. Sim, foste bem acolhido. Sentiste bem acolhido? Não, sim, senti-me muito bem acolhido. Sim, senti-me. Tem mais que se lhe diga. Tem mais que se diga. E o porquê? Ou seja, tu és o segundo marido da minha tia. Sim. E vocês têm uma particularidade. Qual é a particularidade? Sim. Ela é mais velha do que eu, o que não é normal. Geralmente os maridos são sempre mais velhos que as mulheres, mas neste caso em concreto, a tua tia é mais velha do que eu, 18 anos. O que até mesmo hoje não se nota muito, mas é um pormenor. É um pormenor? É um pormenor. Mas na altura, tu tinhas que idade e a minha tia tinha que idade? Eu tinha 24 e a tua tia tinha 42. Portanto, tínhamos precisamente a idade inversa. E o mais curioso é que eu nasci em 75 e a tua tia nasceu em 57. Portanto, Uma data de coincidências. é uma data de coincidências muito engraçadas. Por isso é que provavelmente o primeiro embate, de parte a parte e das famílias, pode ter bem acolhido, mas com esta diferença. Fomos bem acolhidos. Eu sinto que eu fui muito bem acolhido, embora houvesse alguma relutância por parte, nomeadamente, dos membros mais velhos da família. Da minha parte, sempre foi, desde que esteja bem para ti e para nós, está excelente. E, portanto, sempre correu bem. Desde então até agora já vão 27 de relacionamento, sim, 26 anos e mais ou menos. Sim. Já. E é muito interessante também, porque também hoje em dia, não sei como é que seria, porque vocês trabalhavam juntos. É o típico... Se fosse hoje em dia, poderíamos estar aqui no processo judicial. Era. Não, outro dia eu trabalhava numa companhia de seguros, a sua companhia de seguros Trabalho e Vida, e na altura o gestor da companhia de seguros Trabalho e Vida abordou a empresa, a sociedade de mediação da tua tia, no sentido de explorarmos um pouco mais a carteira do ramo de vida, que é uma área de negócio que normalmente as sociedades de mediação não trabalham. E a ideia era ir para lá um elemento da companhia para fazer esse trabalho. Calhou-me a mim e pronto, fui para lá trabalhar e o resto aconteceu. O resto da história. O resto da história. Sim, senão onde é que as pessoas também se conhecem umas às outras? Muitas vezes é trabalhar. Maioritariamente. Na sequência de e o resto aconteceu, fui despedido, porque
porque a empresa era da tua tia, da tua mãe e do teu tio, e portanto não ficava bem ter eu trabalhar lá, e portanto fui, digamos, despedido. Portanto, foste prejudicado, não é? Profissionalmente. Ainda hoje estou a sofrer com isso. Não fui nada prejudicado, foi até bastante engraçado, porque fui trabalhar para uma área de vendas, mas que estava ligado a uma outra área de negócio que a tua tia tinha também, que é a área dos cabeleireiros. Fui trabalhar para uma empresa que vende produtos de cabeleireiro. Onde estive há alguns meses, foi muito engraçado, até porque eu na altura tinha 24, 25 anos, e foi muito giro. Depois acabei por me candidatar a um cargo na ProSeguro, e também foi um bocado, e o resto da história, onde fiquei 12 anos. Não fiquei mais porque depois a nossa vida, decidimos que tínhamos uma vida muito pacata, e então decidimos abrir um negócio na área da restauração. Quiseram complicar um bocadinho a vossa vida que era tão serena, não é? Exatamente. Tínhamos uma vida muito tranquila e abrimos um restaurante. Ao fim desses 2 anos, abrimos o primeiro restaurante em 2009, dia 4 de julho, e ao fim de 2 anos acabei por sair da ProSeguro. Ou seja, tu conseguiste estar a ter ser empresário e trabalhar para uma empresa durante 2 anos, o que também há de ter sido duro, não é? Foi duro na medida em que o trabalho no restaurante não era propriamente trabalho, era mais diversão. Só trabalhávamos ao jantar. Maioritariamente os nossos clientes eram turistas que vinham para se divertir, vinham para estar, para conhecer, para conversar, e se há coisa que nós adoramos fazer é precisamente sentar, beber um copo de vinho e conversar. E chegamos a ter noites de sair lá às tardíssimo. Ou muito cedo, depende do ponto de vista. 6:30 da manhã é tardíssimo para uns, cedo para outros. E depois ir trabalhar. Depois, eu na altura estava em Cascais, a esfiar uma unidade de negócio, e tinha que lá estar pelo menos às 9 para termos a reunião matinal. Depois saía de lá por das 6:30, ia buscar o dia a casa, íamos a correr para o restaurante, onde estávamos Até quando fosse. Mas isso é muito giro, essa possibilidade de estarem com um negócio que encaram como algo leve, que não era nada, porque nós sabemos que o atendimento ao público e gerir pessoas e a sua satisfação não é fácil, não é? Não é fácil, mas quando nós fazemos as coisas de que gostamos, acaba por se tornar mais fácil. Nós ali tínhamos uma vantagem, que é a casa é nossa, o serviço é nosso, portanto, nós só recebemos que é nós queremos. Se nos parece que houve situações em que nos pareceu que não ia ser, termos clientes à porta, que não nos parecia que seria um bom cliente, acabamos por dizer que não tínhamos mesa e dispensávamos. Chegamos a fazer isso. Sim. Houve inclusive uma situação muito engraçada com uma pessoa da televisão, que foi a tua tia que fez. A pessoa chegou à porta e com um ar muito cândido: "Olá, boa noite, tem que ser mim?" E a tua tia disse: "Olá, boa noite, não tenho." Pronto, e foi assim, despachou-se. Era giro, foi muito engraçado. Foi o restaurante Madragoa Café, que tiveram durante quantos anos? Até a pandemia, desde 2009 até 2021, a altura em que, por causa da pandemia, fechamos, voltamos a abrir e decidimos que, depois fechamos novamente, voltamos a abrir novamente e decidimos que não valia a pena, porque era uma casa muito pequena, com poucos lugares, 20 lugares, e não permitia. Com as novas regras, na altura. Conseguiríamos ter 10 clientes no máximo, o que financeiramente não é suficiente para manter aquela casa. Não. Até porque na altura nós só vivíamos daquilo. Exatamente, estavam os dois, na altura, 2 restaurantes, não é? Que depois, entretanto, tinham aberto. Em 2015, sim, abrimos uma da Boa Vinhos e Petiscos. Na mesma rua, portanto, tinham 2 restaurantes na mesma rua, não foram mais longe. Sem dizer portas à frente, no sítio onde antigamente tinha sido o bar O Berro. Tinha essa curiosidade, ainda lá tenho alguns cartões de consumo do Berro, se alguém quiser comprar, eu vendo. Assim, em 2000, que foi quando abrimos, em 2015 fiz um negócio para ficar com a loja, em 2016, em março, está agora a fazer anos, abrimos o Vinhos e Petiscos,
E em 2021 fechamos, os dois. O Madragoa Café fechamos em julho, e o Madragoa 25 Discos fechamos em novembro, entregamos em novembro. A área da restauração foi das que mais sofreu ou se foi o maior boom com toda a área do turismo a crescer em Lisboa, não é? Desde que vocês abriram, e depois foi a que mais caiu e que mais teve dificuldades na altura da pandemia. Sim. E vocês são um dos casos de um negócio de sucesso, com 2 restaurantes que estavam a correr muitíssimo bem e de certa forma perderam o negócio porque ele durante alguns anos a seguir não iria compensar. Sim. Na altura ponderamos a continuidade do negócio, só que as ajudas que na altura o Governo decidiu criar eram umas ajudas muito pouco simpáticas, porque teríamos que pedir empréstimos que teríamos que pagar a posteriori. Mesmo a questão do arrendamento, os nossos senhorios na altura não foram receptíveis a negociar a renda. Aquilo que o Governo permitia era fazer o pagamento mais tarde, ou seja, não pagar durante o período em que estivéssemos encerrados, e teríamos que pagar mais lá para a frente, que era uma responsabilidade, não é? Era um risco muito grande, porque nós não sabíamos como é que ia ser o futuro. E poderia correr muito bem, como poderia correr assim. E o assim não era suficiente para pagar 2 rendas, porque era a renda da altura, sim, mais as que estivessem atrasadas, mais os funcionários, mais os encargos todos, com a incerteza de não sabermos o que é que iria vir por diante. De qualquer forma, ainda foram corajosos, porque deixaram de correr um pouco e depois voltaram a abrir outro restaurante numa zona diferente. Muito diferente. Muito diferente. Pois é. Lá empreendedores são vocês. Há quem lhe chame empreendedores. Há quem diga que tem juízo. Nós tínhamos um projeto que ainda é uma ideia, mas na altura não estávamos a conseguir encontrar aquilo que pretendíamos. E então começamos à procura de um restaurante em Lisboa. Encontramos uma loja que nos pareceu muito interessante, começamos a fazer obras, mas infelizmente o projeto não foi por diante, porque para que a loja pudesse ser transformada em restaurante era necessário que o condomínio permitisse, o que, contrariamente às indicações do senhorio, acabou por não acontecer. Abandonamos esse projeto, começamos à procura de um outro. Apareceu-nos este muito engraçado também, na Avenida João 21, completamente diferente do mercado a que estávamos habituados. E também não era o Albergo, mas era o Minho Vermelho. O restaurante. Mas vocês têm tendência a comprar, a ter outro espaço de antigas casas conhecidas de Lisboa, não é? Calhou as duas. Calhou. Uma pastelaria na João 21, que já tínhamos há alguns anos, que era o Minho Vermelho. Nós ficamos com o espaço e começamos a trabalhar normalmente, mas com um público completamente diferente, público português, nacional. Fruto do nosso trabalho anterior, acabamos também por ter bastante público, bastantes turistas que vinham à nossa procura, e nós dizíamos: olha, já não temos esse negócio, agora temos um outro em tal sítio, e este depois aparecia, que era engraçado. Aliás, ainda hoje recebemos telefonemas de pessoas que querem ir ao Madragoa Café. Fechamos em 2021, estamos em 2026, ainda há pessoas que vêm à nossa procura. Quer dizer que fizemos alguma coisa bem, não é? Mas no final de 2024 surgiu uma proposta para que outra pessoa ficasse com o negócio que nós tínhamos, e claro, o negócio. E lá foi a mesa do Papa. Sim, agora já não há a mesa do Papa. O restaurante que nós abrimos na João 21 decidimos lhe dar o nome de Mesa do Papa. Já que era na Avenida João 21, que é um Papa, não é? Exatamente, foi o único Papa português que alguma vez existiu, e decidimos dar um nome em homenagem a esse mesmo Papa. Não que sejam muito religiosos ou... Somos muito religiosos. Não. Eu sou católico de criação, de educação, mas praticante, daí é um praticante, faz muita coisa. Okay. Na parte de restauração, uma das grandes dificuldades é a parte das equipas. Sim, parte da mão de obra. A parte da mão de obra foi aquilo que, de alguma forma, nos impediu
por um lado, de criar um negócio que funcionasse por ele só, por ele próprio, mas ao mesmo tempo também nos obrigou ou permitiu-nos criar um restaurante à nossa imagem. E um restaurante, o ir a um restaurante não é só o espaço, não é só a comida, não é só o serviço, não é só a companhia que nós temos, é o conjunto. E eu acho que nós conseguimos fazer, a nossa comida não seria a melhor do mundo. Poderia não ser, acredito que haja meia dúzia de pessoas que consigam cozinhar melhor que nós. Mas, e que o espaço não seria o mais acolhedor. Não, acolhedor era. Os restaurantes que eu conheço eram mais acolhedores. E a comida era melhor. E as pessoas que lá trabalhavam eram mais simpáticas. Foi assim, acho. Foi por aí. Foram bons negócios, mas pronto, lá está a coragem também de saber, que nem toda a gente tem, que é de saber começar um negócio, mas também saber terminá-lo, não é? E no nosso caso foi fácil porque de alguma forma fomos obrigados a isso. Veio a pandemia. Nesse caso foram obrigados, mas houve quem tenha tentado manter-se, não é? Sim. Mas neste último restaurante, às tantas é uma decisão, não é? Sim, por um lado, não foi uma decisão que não foi fácil, por um lado, por outro, quando o negócio é bom, a gente aproveita, não é? Exatamente. Portanto, foi esse o caso. E isto tudo, tanto tu há anos e anos e anos em Lisboa, mas esta não é a tua terra. Digamos que agora é. Agora é, não é? 7 anos depois, tenho 50, portanto, mais de metade da minha vida já foi passada aqui. Já estamos a ganhar. Já. Mas e portanto temos um transmontano. Exatamente, nasci e criado em Mursa, uma aldeia, mais precisamente Martim, pertence ao concelho de Mursa, onde nasci em 75, portanto, um ano depois da Revolução. Tu já és um bebê então da liberdade. Já, sim senhora. Portanto, não te posso perguntar nem onde é que estava o 25 de Abril, porque ainda não existia. Ainda não estava. E como é que foi crescer nos anos 70, no arranque da liberdade, em Trás-os-Montes? Mas não faço ideia. Não te recordas do arranque? Não, mas em crescer, enquanto criança. Digamos que foi. Eu não tenho um termo de comparação, porque na altura não conhecia Lisboa, não conhecia, não é? Conhecia outros sítios ali próximos, mas a Lisboa não conhecia. Hoje sei que havia e continua a haver um desfazamento entre o litoral e o interior. Chegar atrás dos montes hoje em dia é muito mais fácil do que era na altura. Lembro-me que era uma viagem de 8 horas, porque eu, quando fiz 8 anos, vim passar umas férias em Lisboa e foram 8 horas de caminho que não era propriamente simpático. Não havia uma A1, não havia A24, não havia A23, não havia nada disso. Portanto, era nacional, descíamos de Vila Real, até à Régua, Lamego. Eram bons passeios. Eram bonitos. Há quem faça a Nacional 2 como passeio. No entanto, não é propriamente uma estrada que se quer fazer todos os dias. Não. E como foi crescer lá? Para mim foi fácil, para mim foi. Está tudo bem, não, acho que não foi. Como é que eu posso explicar? Quando nós nascemos num sítio, aquele é a nossa vida, é o nosso meio, nós temos a nossa família, os nossos amigos, e portanto acho que tive uma infância normal. Fui para a escola, como toda a gente, no país inteiro, fui jogar a bola, fui para o liceu, fiz isso tudo. Hoje reconheço que havia muito menos disponibilidade de escolas, não havia cinemas, teatros também não, falhava muita coisa. Médicos havia, para engraçado que se possa pensar, havia. Já na altura havia dificuldade, que eu recordo-me, quando era necessário uma consulta no médico, tinha que se ir às 5, 6 da manhã marcar a consulta. Mas isso acontece hoje também cá. Estamos iguais. 45 anos depois, continuamos exatamente igual. Estamos a rir, mas não tem graça. Não, até porque já passaram governos de esquerda, de direita, assim, coisa e tal, e continua tudo na mesma. Não é? E como foi? Eram 3 rapazes. Sim, mas isso era tranquilo. Pois, para os rapazes devia ser, como seria para a tua mãe. Para a minha mãe, ela também foi engraçada, acho que ela se divertiu a fazer isso. 3 rapazes, 4 com o meu pai, não é? Pois, era a única rapariga. Foi uma vida
dura. Os meus pais tiveram de trabalhar muito, nós desde cedo também tivemos que ajudar, ajudávamos no campo, ajudávamos em casa. Felizmente a minha mãe obrigou-nos a aprender a fazer um pouco de tudo. E portanto estamos completamente à vontade, seja eu ou os meus irmãos, fazer o que for, não nos acanhamos muito com isso. Estamos... O que é uma enorme vantagem, que é uma coisa agora muito moderna e necessária, mas sempre foi feito pela tua mãe lá em casa, que é, não interessa se são rapazes ou raparigas, toda a gente aqui partilha as tarefas, todas as que existir. Sim. Portanto, hoje em dia podes dizer que tu és um ótimo marido para a minha tia. Tens para dar a tua tia. Mas em princípio eu sei que dizem bem tarefas. Já estamos há 26 anos, portanto alguma coisa deve estar a correr bem, não é? Alguma coisa deve estar a correr bem. Não, e dividem bem as tarefas e não há aquilo de esta é a minha área ou a tua área. Não. E isso foi uma grande vantagem daquela altura de a casa era só rapazes, mas não havia aqui diferenças, toda a gente faz tudo. Toda a gente tinha que fazer, toda a gente aprendeu a cozinhar, toda a gente aprendeu a limpar a casa e a arrumar, toda a gente aprendeu a trabalhar a agricultura, toda a gente aprendeu a comer à mesa, toda a gente aprendeu boas maneiras, toda a gente aprendeu a ser educado. Sim, acho que fez um bom trabalho. Sim, fez um bom trabalho. E a escola, como foi? A escola. Ainda hoje estive a ver, quando estive a pegar em alguns papéis para trazer às fotografias, passei por um certificado de habilitações e devo dizer que eu não vou mostrar aquilo a ninguém, porque miseravelmente não era um aluno brilhante. Não é que fosse burro, ou parvo, ou o que quer que seja. Ou preguiçoso? Acho que era mais por aí. Ah, era? Acho que era mais por aí. Ou tinhas outras distrações, era muito mais gira andar a brincar e outras coisas. Era muito mais giro fazer outras coisas. Mas tive francês, que é uma coisa que eu nunca estudei, que me esforcei, e é a melhor nota que eu tenho. Giro. Eu hoje estive a pensar nisso e falei com a tua tia. Precisamente, francês, que era uma coisa que eu não estudava, não estava ali. 15, constantemente. Inglês. Constantemente. Independentemente de quais eram os professores? Ou alguém te marcou? Às vezes marca. O francês foi mais no segundo ano. Não lembro do nome dos professores de francês. Lembro-me, é do de inglês. Que eu também tenho muita facilidade. O professor Serafim, que às 7h30 da manhã estava a tomar o seu café e a beber o seu bagaço no café da Mena. Mas se olhasses para ele, era um perfeito gentleman. Sempre de fato, com colete, gravata e o cheirinho de vinho, perfeito gentleman. Se o víssemos Se o víssemos em Londres a atravessar a estrada, estava perfeitamente encaixado e não tinha nada a dúvida. O Serafim. Coisa mais gira. Foi ele, o Serafim, o professor Tomás, foram os que mais ficaram marcados na minha vida. Alguma razão? O Serafim, porque deixou a imagem de austeridade que ele apresentava, mas ao mesmo tempo a disponibilidade que ele tinha para nos ajudar, nos ensinar, a paciência que ele tinha para estar ali, para nos ajudar. E o Tomás, que eu nunca fui bom em matemática. Não me engano muito nas contas, mas nunca fui muito bom em matemática. E chegamos, houve um ano, no 9º ano, em que eu, o Joca e a Marisa e o Tomás fizemos um entendimento. Nós entrávamos na aula, isto é uma coisa de que eu posso orgulhar, e se o meu filho estiver a ouvir, nós entrávamos na aula. Não, ninguém te vai ouvir. Pois, e ele fazia a chamada, e eu e o Joca e a Marisa saíamos. E estávamos na rua, ao pé da aula, mas não estávamos a perturbar os outros. Fizeste um serviço à comunidade. Fizemos os 4 fizemos um serviço à comunidade, que é, chegamos ali a um entendimento. Nós soubemos a matemática, mas não chateamos os outros. Sim. Foi uma decisão. Foi. E que mais peripécias tens tu? Assim, peripécias, não é? Da juventude. Mas bem confortável. Muito bem confortável. Eras bem confortável? Eu acho que sim. Acho que era pior quando era miúdo. Quando era filho único. Pois, tu és o mais velho. Sim.
Também não tem uma grande diferença, São não é? 4 anos. Mas quando tens 5 anos, o teu irmão tem 1, Sim. tens de ser o único, não é mesmo? Rei. Exatamente, dominas. E na altura, toda a gente me achava piada. Eu acho que toda a gente acha piada ao miúdo com 5 anos. Não é? Não, toda a gente acha piada ao miúdo com 5 anos. O que é que se passa contigo com essa tendência de desvalorizar? De dizer, eu acho eras tu! Sim, também, mas eu acho que tem piada. Os miúdos com 5 anos têm muita graça, especialmente quando dizem asneiras, que era o meu caso. Pronto. Meio pequeno, toda a gente me ensinava a dizer mais um ou outro. Era giro. Na altura, o meu pai trabalhava em construção civil e por causa das obras que ele tinha, nós tínhamos que mudamos pelo menos 3 vezes de casa. E em cada sítio onde nós chegávamos havia sempre assim uma peripécia ou outra que eu não posso contar. Mas é giro, é giro. E tenho memórias muito boas dessas 2 mudanças. Uma delas numa aldeia muito pequenininha no concelho de Alijó. Ainda lá fomos, no ano passado, fomos lá acima. É o batizado do meu sobrinho mais novo. E fomos lá visitar essa aldeia. Matar saudades. Foi muito giro. E não podes contar, portanto... Mas o viver naquela aldeia foi muito giro, porque tínhamos a Dona Idalina, que era uma senhora que tomava conta da casa maior lá da aldeia, que era muito nossa amiga, e eu passava lá a vida. Porque ela tem 3 filhas também, só bastante mais. A Catarina é mais nova que eu, a da idade do meu irmão Bruno. A Tininha é mais velha do que eu e depois havia a Natália, que é muito mais velha que eu. Mas o Sr. Amândio e a mulher eram impecáveis. Tanto é que mais tarde, as minhas férias de verão, parte era passada lá. E eu ia com o Sr. Amândio, levantava-me às 5 da manhã para ir com o Sr. Amândio à resina. Ele era resineiro. Eu sei que as pessoas já não sabem o que é ser resineiro. Não gira a profissão. Resineiro é aquela pessoa que vai ao pinhal, faz um corte num pinheiro, coloca lá um recipiente e o pinheiro vai largando a seiva, que depois, mais tarde, vai ser usada, por exemplo, para fazer tinta, para fazer cola, para fazer medicamentos, uma série de coisas. E, portanto, aquilo era um trabalho que no verão convém fazer pela fresca. 5 da manhã já anda toda a gente à volta. E eu sei lá, tinha para aí 7, 8, 9 anos. Os adultos achavam piada, mandar para lá. E foi muito giro. De vez em quando ainda me lembro do que é acordar assim de madrugada e ir para o meio do pinhal. É muito engraçado porque é ver o nascer do sol, é ver a vida toda a despontar. E seres acarinhado, não é? Muito acarinhado pelo grupo. Mas é uma vida dura. Sim, ao mesmo tempo dura. Sim, muito dura, porque as pessoas têm que andar, a resina cola, e portanto não é uma coisa agradável, não é como estar sentado no escritório, mexer em papéis, não é? É sujo. Mas quem diz que estar no escritório mas é agradável? Eu já estive no escritório, portanto sei que não é tão difícil. Preferias do que a resina? Tem dias. Pois é, diz que é melhor estar no exterior. É uma profissão, não sei se ainda existe. Eu acho que ainda precisamos de resina. Ainda existe, mas não. Mas como havia na altura. De forma artesanal. Não sei. Havia muita gente lá que fazia isso. E o Sr. Amândio era um deles e eu adorava. Tu disse era o teu verão? Alguns, sim. Houve outros que vinham para Lisboa. Havia outros que também ia para a mesma aldeia, mas ia para o pé de uns amigos que estavam imigrados em França, mas que no verão vinham e, portanto, era festa constantemente lá em casa. Deviam ser bons verões. Eram compridos, eram grandes, eram quando tínhamos 3 meses de férias. Sim, estávamos até 4. E o verão era quente, é bom. O verão já não é uma coisa. E no interior devias mais ter essa sensação de estabilidade, do calor, porque é... Sim. Não, ali no verão é sempre quente. É muito quente. No inverno é frio, no verão é muito quente. Mas era um verão espetacular. Eram boas recordações. Muito boas. E fazíamos quilómetros a pé, no meio da floresta, do pinhal. Aquilo maioritariamente é pinhal.
Fazíamos quilómetros e quilómetros andar de um lado para o outro. Deve ser agora muito grave quando vês que são sempre normalmente essas áreas que ardem. Não. Não? Aquelas não ardem. Não? Porque as pessoas precisam delas. A resina. Exatamente, tomam conta. Então, É assim. eu recordo-me que houve um grande incêndio num ano que eu lá estava e ouviram-se os sinos a tocar. E de repente vejo toda a gente largar tudo o que estava a fazer para ir ajudar a apagar o incêndio. Mas é que foi toda a gente. Exatamente, porque aquilo é um bem, é um ganha-pão e tomam conta da floresta. Isso, aliás, é uma das regras, é que interessa que haja interesse. Fala-se dos interesses, mas aquilo tem que ter interesse para se tomar conta. E é um interesse comum e ninguém ficava com o telemóvel na mão a filmar, até porque não havia telemóveis, mas as pessoas ajudavam-se. Efetivamente, as pessoas iam para ajudar. Levavam água, levavam paz, levavam o que fosse necessário para apagar o incêndio. E provavelmente conseguiam porque apanhavam logo no arranque e não deixavam espalhar, que é o grande problema. Sim, mas durante o ano tomavam conta da floresta e a floresta não tinha muita matéria para queimar. Isso era ótimo. Perdeu-se isso. Um dos problemas é a desertificação das aldeias e das zonas. Sim. Se não estão lá pessoas, quem é que está a tomar conta? As coisas ficam ao abandono e o risco de incêndio aumenta muito. Sim. Quando nós lá fomos, cruzei com 2 pessoas. No ano passado. É a diferença. Sim. E quando eu lá morei, havia vida constantemente. Na minha aldeia, chegou a haver equipa de futebol, rancho folclórico, e havia sempre gente na rua. Hoje em dia vamos lá, são nas épocas festivas é que se encontra. As pessoas da minha idade não estão lá. Sim. E crianças, não há. A escola primária fechou, na minha aldeia fechou, na aldeia vizinha também fechou. Não há uma grande desertificação. E, portanto, isso deve ser duro também para quem lá fica e quem lá se mantém, como por exemplo a tua mãe. Os teus irmãos não foram muito longe, ao contrário de ti, também estão por ali, não é? Sim. Um deles trabalha no escritório e também no campo, portanto tem as duas vertentes. O outro tem um restaurante. Não é de família, que a minha mãe nunca teve um restaurante, o meu pai também não, mas calhou. E é isso. E depois, saíste de lá com que idade? Depois, saí de lá e eu estava a estudar no liceu, fui chamado para ir à inspeção, fui à inspeção e durante a viagem pensei. Hoje em dia tu dizes inspeção e nós pensamos nos carros. Não, fui à inspeção para ver se estava apto para o serviço militar obrigatório. Eu ainda sou do tempo em que existia serviço militar obrigatório. E nessa viagem eu pensei no que é que andava ali a fazer, não é? E decidi que ia abandonar os estudos nessa altura. E assim fiz. Depois fui trabalhar durante 2 anos, até que chegou a altura em que teria que sempre fazer o serviço militar obrigatório. A minha primeira incorporação foi feita em Tomar, onde estive 6 meses a fazer a recruta. Depois fui transferido para Abrantes e imediatamente fomos para o campo militar de Santa Margarida, onde eu cumpri os outros 6 meses e depois não foram nada 6 meses, foram 3 meses e gostei daquilo, tanto é que fiz um primeiro contrato. Esse primeiro contrato também foi muito engraçado, foi muito interessante, porque como éramos uma unidade nova, havia desafios que outras unidades que já estavam implementadas não tinham. E nós conseguimos superar alguns desses desafios, o que me motivou a ficar ainda mais tempo. E acabei por ficar mais 4 anos. E estiveste no exército? Sim, 4 anos. 4 anos. Fiz o serviço militar obrigatório, depois fiz contratos por 4 anos. Até que houve uma altura que era melhor não estares, não é? Sim, a ideia foi... eu na altura era praça, e o quadro permanente para praças não estava aberto, nem havia sequer a previsão de que viesse a abrir brevemente. Portanto, eu teria que, no limite, sair quando tivesse 28 anos de idade. Com 28 anos de idade, a escolaridade básica, e comecei a pensar que talvez fosse melhor sair. Foi então que eu decidi sair, e saí em fevereiro de 2009. Mas antes disso, ainda tiveste experiência com o exército? Sim, fiz todo o meu tempo. Estive numa unidade operacional,
demos instrução, recebemos as pessoas do serviço militar obrigatório e, ao fim de 2 anos, houve a necessidade de mobilizar uma companhia para o Teatro de Operações da Bósnia. Na altura, a unidade escolhida foi o 1º BIMEC, eu estava no 2º BIMEC, mas achei que seria interessante falar disso. Eu fui também para o 1º BIMEC, incorporei o destacamento e fui com eles para a Bósnia durante 6 meses. Ou seja, tu é que te autopropuseste para ir para um sítio de guerra? Na altura, que ele já não seria bem guerra. Não? Foi o destacamento da ONU para manter a paz naquele território. Fui colocado em Vitkovic, Gorazde e Sarajevo. Andávamos, havia alguma rotação. E foram 6 meses muito bons, muito trabalho, muita noite mal dormida, mas que eu adorei. E lá a fazer tudo novamente se houvesse essa O possibilidade. que é que tu gostaste de lá estar? Conhecer um país completamente diferente, conhecer um país que estava a recomeçar depois de ter passado pelo que passou, ter estado com os camaradas com quem estive, e esta parte, acho que só quem lá passou sabe. Não há nada que se possa dizer, foi isto, não, foi a experiência em si é muito gratificante. E eu acho que toda a gente que passa pelo serviço militar tem qualquer coisa que ficou lá. Ou que trouxe de lá, é uma... Sim, o companheirismo. Para o resto da vida. Aliás, nós tivemos recentemente uma experiência na televisão, na TV, o programa da Primeira Companhia. E eu acompanhei, porque, por norma, acompanhamos esse tipo de programas em casa, não é? E acompanhei aquele com mais curiosidade, por se tratar precisamente da vida militar. E o espírito com que as pessoas que lá estiveram, acho que foram 6 semanas que eles lá estiveram, o espírito com que essas pessoas saíram é muito parecido com aquilo que quem passou pelo serviço militar normal traz. E não se consegue explicar. Fica-se uma espécie de uma irmandade, mas sem se perceber bem porquê. O espírito de sacrifício, o companheirismo, o estarmos lá todos para o que for necessário. Sim, um objetivo comum. Sim, um objetivo comum. Sim. Na altura. De entreajuda, muito forte. Na altura foi quando o Papa João Paulo II foi a Sarajevo. Houve também um concerto em Sarajevo. O YouTube terá sido, foi nessa altura. E então nós tivemos uma carga de trabalho enorme nessa altura, porque era necessário fazer a segurança de toda aquela zona. E então eram horas e horas e horas e horas a fazer aquelas viagens que eu mostrei há pouco na fotografia. Fazer aquelas viagens. Mas mais uma vez. Em tanques, não é nada confortável. Sim. Não é viagens. Em jipes abertos, Sim. A nevar. Mas foi. Eu costumo dizer que nunca mais ninguém me vai pagar tão bem para eu fazer um trabalho que eu gosto tanto. É que foi uma coisa mesmo. Eu continuo a manter-me contacto com alguns dos camaradas com quem lá estive e continuamos a falar daquilo como se fosse a última Coca-Cola no deserto. Não percebo porque, mas é extraordinário. É muito giro, isso é muito giro. E depois saíste da vida militar. Sim. Depois E desceste de Mancebo. de Mancebo e decides vir para Lisboa. Porque Lisboa, já que tu eras mais do norte, poderia ter sido Porto. Sim. As minhas visitas a Lisboa já vinham há algum tempo, porque eu tenho família em Lisboa, tios que se mudaram para cá, e então achei que para encontrar trabalho, para encontrar um emprego, seria mais fácil em Lisboa. Foi então nessa altura que tomei a decisão de ficar para Lisboa durante algum tempo, a ver o que é que acontece. E foi precisamente isso que aconteceu. Durante os primeiros tempos trabalhei com um tio que tinha uma banca em Alvalade, no mercado de Alvalade, também uma experiência muito interessante, muito gira. Estas experiências são sempre muito engraçadas, especialmente quando as partilhamos com alguém e quando lidamos com pessoas que eu adoro o contacto com pessoas. E essa experiência também foi muito gira, porque todos os dias tínhamos que ver as pessoas que entravam no mercado, que iam lá, precisavam do chouriço, do fiambre, do queijo, 2 dedos de conversa. 2 dedos de conversa. Há muita gente à procura disso. Seja na banca
dos queijos, seja no café, seja... E às vezes é uma coisa que não custa nada dar, às vezes conversa, é bom. E é uma coisa que tu fazes muito bem, porque tu gostas dessa ligação és muito simpático na maneira como falas com as pessoas e te dás, não é? Há um lado de dar e de ouvir. Gosto de ouvir as pessoas, não me importa que as pessoas me contem a vida delas. Se é isso que faz com que as pessoas se sintam bem, está tudo bem, não. Gosto de ouvir, gosto que as pessoas se sintam bem. Se é a falar, a contar os problemas delas, depois está bem, a gente ouve. E de onde é que isso te vem? Não faço ideia. Quem é que era assim? Não faço ideia. O meu pai não é, simplesmente. A minha mãe não tem paciência também, portanto, não sei. Apesar da tua mãe estar a fazer uma tarefa também social importantíssima. Sim. E dura. Já há algum tempo que o faz. Mas falo com prazer. Porque ela recebe pessoas da terceira idade e criou como se fosse o próprio lar dentro de casa. Então, Sim. também uma mulher de trabalho. Atualmente a minha mãe tem 3 senhoras que estão a conta lá em casa que são que também a ajudam ela, porque o meu pai, entretanto, já faleceu, os meus irmãos não estão em casa, a casa era demais para que a minha mãe estivesse sozinha. Isto foi excelente, não só porque é também um rendimento extra que entra, mas também porque a minha mãe continua a sentir-se ocupada, continua a sentir que faz diferença. E faz. Isso para a minha mãe é muito importante. Muito importante. No dia em que ela não conseguir fazer isso, vai ser complicado para ela. Exatamente. Sim, porque ela tem sempre muita tarefa e gera muita coisa. Eu já muita coisa já não, agora só gera as coisas dela, não. Já não tem lá ninguém lá em casa. Agora, está na altura dos netos, não é? Porque também é só rapazes. Só rapazes. E o que é que se passa? Não faço ideia. Tanto do lado do meu avô paterno como do materno, havia rapazes, havia raparigas, não. Do lado dos meus irmãos, é só rapazes. Só rapazes. Tenho 4 sobrinhos, 2 do meu irmão Sérgio, 2 do meu irmão Bruno. Os 4, portanto, vieram a par. Os mais velhos estão muito próximos um do outro, há um mês de diferença. E os mais novos, há uma diferença já de alguns meses, mas nasceram também no mesmo ano. Não foi nada combinado, aconteceu. Portanto, E é uma das áreas que eu tenho assistido, é a tua também felicidade e a forma como tu lidas tão bem também com crianças. Não é só com o público, como qualquer pessoa que fala contigo, mas também muito com crianças. Eu adoro crianças, especialmente os dos outros, porque quando começam a fazer aquela parte da birra, a gente pega, entrega ao pai ou à mãe. Não, eu gosto imenso de crianças. O problema das crianças é que crescem depois, ficam aquele misto de teenager que a gente não sabe se estão ali ou se não estão. Podem estar fisicamente, mas mentalmente estão noutro sítio. Já não acham piada às nossas brincadeiras, já não querem ir connosco para lado nenhum. Quando muito, só querem que nós os levemos. Servimos transporte, no teu caso, não? Muitas vezes. Sim, porque tu, quando te apresentaste, houve uma área que não disseste, que tu és o padrinho do meu mais velho e foi escolhido por ele. Eu não sou padrinho. Sim, eu é que sou padrinho dele. És o padrinho do Francisco, do mais velho. E foi ele que te escolheu. Eu fui selecionado. Por ele. Diante de uma... Digamos, a amostra não era muito grande, mas os candidatos eram alguns. E ele escolheu-me, de facto, foi verdade. E era pequenina. 13 anos, desculpa, não é pequenino. 13 anos já sabe... Já, ele topou. Com 3 anos já sabia muito bem o que queria. Sim, ele percebeu o tipo de brincadeira e de disponibilidade e de gosto. Mas agora ele não tem essa disponibilidade para mim. Pronto, só estou a dizer. E sabes que isso depois dá a volta e depois a coisa volta. Não é? Mas é uma das características, gostando tanto de criança, tu não tens filhos próprios. É alguma coisa que tinhas pensado, não tinhas pensado? Eu acho que sim, toda a gente um dia pensa quando eu tiver os meus filhos. No meu caso, sim, claro, pensei nisso. Quando eu tiver os meus filhos, vai ser e vai deixar. E simplesmente não aconteceu. Não aconteceu, não fizemos para que acontecesse, também não fizemos para que não acontecesse. Chegamos a pensar, ponderamos, chegamos a ponderar a questão da adoção, mas
verificamos uma realidade chata, em que para adotar uma criança tem que ver tudo aquilo que nós fazemos, estudar a nossa vida, saber se vamos ou não ser bons pais, imagina, ver as nossas contas bancárias, saber se somos ou não boas pessoas. E para ser pai, basta só fazê-los. Para estar aqui uma injustiça. Para quem estiver a ver, atenção, para criar um curso obrigatório para quem pensar em ser pai ou mãe. Porque, de facto, quem quer ser pai biológico consegue ser. Basta encontrar o masculino e o feminino, junta-se uma criança. Quem quiser adotar tem que passar por uma série de etapas que não são agradáveis. Sim, eu sinto que é pena porque pode afastar muita gente desse escrutínio, apesar de perceber que se alguma criança está à guarda do Estado, o nível de responsabilidade é enorme, não é? Até porque depois o escrutínio para o Estado e para as entidades oficiais também é. Por isso eu percebo que do lado de quem quer é duríssimo e é doloroso, não é? Mas também percebo os cuidados, não é? Mas sim, poderíamos como aligeirar ou tornar mais agradável o processo, até porque há muitas crianças que precisam, não é? Muitas crianças que precisam. E há muita gente com disponibilidade para isso, que as exigências são muitas e as pessoas acabam por desistir. Sim. Já não é pena. É o que é. Por outro lado também, não temos a responsabilidade. Somos só nós. Pois, como é que tem sido essa vida a dois, sem mais ninguém. Sem ter. Eu não sei como é, por isso pergunto, diz-me, conta-me. Tem uma disponibilidade que muitas das vezes os pais não têm. Se bem que nós também não usamos dessa liberdade. Mas quando queremos, podemos fazê-lo. Podemos fechar a porta, vamos embora, não temos de estar preocupados com a escola. Por exemplo, as férias, toda a gente vai de férias em agosto, certo? Porquê? Por causa das férias dos miúdos. Não podes largar, não vais em setembro porque começam as aulas, não vais em junho porque ainda estão em aulas. Nós vamos de férias quando queremos. Não temos esse problema de ter que largar os miúdos na escola, não temos que ir levar ao infantário. Tem as suas vantagens. Sim. E agora eu acho que há uma tendência maior, os mais jovens estão a começar a perceber-se da logística que é ter filhos e alguns estão a fazer isso como opção. E vocês tiveram essa noção há muito mais tempo. Porque aconteceu assim, não é? Mas... Sim, no nosso caso aconteceu, simplesmente. Aconteceu o que aconteceu, foi a vida. Mas há pessoas cada vez, aliás, nós cada vez mais vemos as pessoas a saírem de casa dos pais mais tarde, a casarem, a assumir um compromisso cada vez mais tarde e ter filhos então muito mais tarde. Ou nem sequer ter. Hoje em dia há muita gente que opta por não ter. É muito frequente encontrar pessoas com 40 anos que já estão casados, já estão juntos com outra pessoa há alguns anos e que não têm, nem sequer planeiam ter. É uma opção, hoje em dia. Enquanto que, quando eu nasci, não ter filhos não era uma opção. Quando alguém passava dos 20... Quando alguém passava um ano de casado e não tinha filhos, é que havia ali algum problema. Sim. E hoje em dia não. Eu acho que hoje em dia não. Sim, acho que há mais diversidade e há mais escolha. Cada um escolhe como quer. E há mais tolerância também por parte da sociedade. Porque se há uns anos atrás um casal que ao fim de algum tempo não estivesse à espera de uma criança, as pessoas comentavam que havia ali algum problema. Hoje em dia é tranquilo. Sim. E havia uma pressão da sociedade e perguntar, não é? Sempre que se ia ao pé dos familiares, era... Então, quando é que veio o teu? E quando é que... Sim. Se bem que eu sou defensor de que as pessoas devem ter filhos o mais cedo possível. Sim. Engraçado. Porque é divertido. As crianças chegam... Se eu voltasse muitos anos atrás, se eu pudesse fazer... Vamos imaginar que quando eu morrer, vou reencarnar. Sim. E se eu me lembrasse desta vida, eu ia dizer, não, agora vais ter filhos, aos 18 anos tens filhos. Porque, curioso, quando eu andava no liceu, em Vila Real, conhecia um miúdo que estava lá a estar comigo, que tinha pais que andavam na universidade. E é giro, porque
há uma diferença de idades muito mais curta entre os pais e o filho, que vai fazer com que os pais sejam avós mais cedo, provavelmente ainda vão ser bisavós, e portanto vão poder acompanhar o filho mais tempo. Os pais vão ter filho mais tempo, os filhos vão ter pais mais tempo. Ao contrário daquilo que estamos a fazer hoje em dia, que os pais estão a ser pais cada vez mais tarde, e portanto vão desaparecer quando os filhos ainda forem muito novos. Porque eu ainda conheci o meu bisavô e a minha bisavó, do parte da minha mãe. Ainda os conheci. E é muito engraçado. Sim, é bom ter essa noção das várias gerações, não é? É sempre a ovelhinha. É sempre a ovelhinha. Sim. É. Não era só a minha, a ovelhinha é a bisavó, sempre. Sim, e isso é bom até para o entendimento e o carinho com várias gerações. Acaba por fazer com que exista a noção de que é necessário respeitar os mais velhos. Que é algo que também se está a perder, porque como não tem ligação nem os veem, não. Não é só com os avós. Eu acho que a minha geração está a perder a mão na educação dos filhos. Com muita frequência, no meio da cidade, eu cruzo-me com pessoas por quem eu espero para abrir a porta, ou o elevador, ou segura a porta, ou ser de passagem num passeio mais estreito, e não vejo um sorriso, não vejo um obrigado. Eu não faço isso para ter um sorriso ou obrigado. Eu faço isso porque minha mãe me educou assim. Mas custa-me que as pessoas não tenham essa noção de que o passeio não é delas, é meu também. E, portanto, eu tenho o mesmo direito que ela tem de passar em primeiro lugar. Mas não existe isso hoje em dia. Há dias eu estava num prédio, eu estava no hall de entrada de um prédio, à espera. Houve uma pessoa que ia entrar, tinha as mãos ocupadas, eu abri a porta. Não me agradeceu, não disse nada. Simplesmente entrou, foi a vida. Eu fiz, não foi para ter um agradecimento, eu fiz porque fui educado assim. E não há empatia da outra parte. Está-se a perder muitas interações humanas uns com os outros, em que sejam um obrigado ou com licença ou um bom dia, não é? Já está-se a perder isso. Quando nós tivemos um restaurante na João 21, era frequente cruzar-me com algumas pessoas com mais idade lá da rua, e algumas, sem me conhecerem, cumprimentavam-me, bom dia, boa tarde, fosse. E eu, ao início, até achei assim, um bocado estranho. Mas é isso que faz viver em sociedade, é isso. É saber que eu tenho o meu lugar, mas que a pessoa que está aqui ao meu lado também tem direito ao lugar dela. E temos que nos respeitar um ao outro, caso contrário, um de nós vai perder. Porque eu vou querer o lugar dessa pessoa, ela vai querer o meu lugar, e portanto um dos dois vai ganhar e o outro vai ficar a perder. Se é que não perdem os dois. Acabamos por perder os dois porque deixa de haver interação e ficamos mais pobres. Se eu ficar fechado no meu mundo, vai ficar muito, muito reduzido e vai ficar cada vez mais reduzido. Enquanto que se abrirmos espaço para que os outros entrem na nossa vida, enriquece-nos. Sim, e agora, voltando à parte que nós começámos do casamento e da diferença de idades, como é, agora que já estou numa fase diferente, não é? A minha tia já tem quase 70 e tu tens 50, como é que tu encaras estas novas fases? Tranquilo. Não vejo nenhum problema. Aí. Tu tia faz a vida que ela faz, eu faço a minha vida, tranquilo, não. A tua tia vai começar agora um negócio novo e eu não. Portanto, ou seja, ela até é bastante ativa. Exatamente, ela está com 50 anos e eu estou com 80, pá, aí quase. Não, nunca foi, a idade da tua tia nunca foi um entrave para nada. Não. Neste caso, e noutros casos que eu conheço, não, a diferença de idades, ela vai-se notar um dia. Talvez venha a notar bastante, mas para já não. E mesmo quando éramos mais novos, quando eu tinha 24 e ela 42, se olhássemos com atenção, notava-se aquela diferença de idades, que havia ali alguma diferença, mas nunca foi gritante. E para nós,
nunca fez mesmo diferença absolutamente nenhuma. É só um número do BI. Sim. Isso também tem muito a ver, pelo menos do que eu tenho observado, quando há casais, não interessa qual, que têm uma grande diferença, eles encontram-se ali no meio, porque, e até é bom, por exemplo, eu tenho o caso do meu avô, não é? Do segundo casamento, tinha 30 e tal anos de diferença em relação à mulher, e o que eu vi era que o meu avô tinha muito mais cuidado e parecia muito mais jovem pelo facto de se tentar encontrar a meio com a favela neste caso, porque e ela também se tornava mais velha do que era, menos nova para o acompanhar. Sim, sim, há coisas que o teu avô já não conseguia fazer e que, consequentemente, a Florabella também não poderia fazer porque ele não a acompanhava. Da mesma forma como se, por exemplo, conheço pessoas que vão praticam desportos radicais e vão juntos no fim de semana. Isso é uma coisa impensável para nós, até porque eu não faço desportos radicais. É mais tu, eu acho que se calhar a minha tia até ia. Não ia, mas... Porque ela tem um espírito jovem. Sim, mas para desportos radicais? Não, eu também acho que não. Não, é desse género. Tem um espírito jovem, mas não tem. Portanto, vocês encontram-se bem. Sim, tranquilo. Há mesmo um restaurante, isso bastante bem, sim, não é? Eu estou a apanhar sol e eu a apanhar sombra do chapéu de sol, na praia. Porque isso também é uma outra boa característica tua, que é que tu adaptas bastante bem. Porque, por exemplo, praia não é assim, não se é a tua escolha, não é? Tu és do interior. Mas aí eu partilho algumas características com o teu tio. Uma delas é que os dois achávamos que a melhor coisa que o sol fazia era a sombra. Portanto, enquanto o teu tio está a apanhar, a torrar ao sol, eu estou debaixo do chuveiro, tranquilamente, a ler, a ouvir um rádio, ouvir qualquer coisa, e passamos assim horas. Sim. Mas também mostra uma enorme capacidade de adaptação, porque tu não impões, não tens tendência a impor. Eu só vou fazer isto, ou eu só quero aquilo. Não, porque eu não moro lá em casa sozinho, não é? Eu não vou de férias sozinho, eu não. Nenhum dos dois faz isso. Eu acabo por ceder, provavelmente, algumas vezes, muitas. Mas está tudo bem. É uma opção. Também deve haver, sim, também deve haver outro ditado teu que é como é que é, se a mulher estiver bem. Não, os ingleses é que dizem que happy wife, happy life. É verdade. Enquanto a nossa mulher estiver bem, estiver feliz, está tudo bem na casa. Quando a mulher começa a não estar bem, há sempre problema. Aliás, qualquer um dos dois, não é? Claro que sim. Não é? Tu, agora, que estás in between, ainda estás, já sei que a minha tia já decidiu o que vai fazer, tu ainda estás-te a dar o direito de escolher, ganhaste um enorme gosto por uma coleção. Numismática. Numismática. De onde é que isto veio? É um palavrão, assim, uma coisa... Então, a numismática é a arte de colecionar moedas, medalhas, notas... pode ser ou colecionar ou juntar. Eu comecei por juntar e depois classificar. E está a ser giro. Só que é um hobby que, a par do ténis, é dispendioso. É preciso comprar moedas, é preciso estar, e ocupa muito tempo, que é preciso estar atento atualmente aos sites. Porque há sempre quem esteja a vender, ou porque herdou, ou porque encontrou, há sempre pessoas a tentar vender moedas. E temos de estar atentos a ver o que é que aparece, os bons negócios, ir a feiras, falar com outras pessoas que também façam coleção para se fazerem trocas. Eu, por exemplo, estou à espera de uma coleção que me há de ser entregue à semana, que vem da Polónia, com 200 e qualquer coisa, 250 moedas, sensivelmente. E é assim, mas ocupa muito tempo e espaço. Tempo e espaço. Vem da Polónia, mas são euros? Não. Não faço. Eu coleciono os euros que eu coleciono são os euros que me passam pela mão e que têm algum interesse. Por exemplo, o último que eu encontrei foi um cêntimo de 2025, que não há muitos. Mas pronto, está lá, está em casa. Então, que moedas colecionas tu? Moedas anteriores ao euro. Preferencialmente, dou preferência às moedas portuguesas, sei lá, o que vier, vai-se. Porque depois eu tenho moedas repetidas, que não me interessa. E aí? E vou trocando com pessoas que tenham esse interesse, que queiram as que eu tenho. E fazemos então trocas. É o que vai acontecer com este tipo da Polónia. Estou à espera de uma encomenda da Ucrânia também. E é Espanha, de Setúbal,
de... Lá está, uma forma de interação também. Sim. E de um gosto comum. Qual é a moeda mais, que dá mais gosto de ter, que tu tens? 40 centavos de 1800 e qualquer coisa. Não é uma moeda muito valiosa, não é custa, é vale, ou está avaliada no site e nos livros por cerca de 45 euros. Não é uma moeda muito cara, mas aquela que eu tenho está bonita, está perfeitinha, está linda, É uma geração. está bela. Não é flor, porque depois há várias categorias e há as flor de cunho, que é aquelas que foram cunhadas e estão ali perfeitas. Esta está bela, nota-se que já circulou, mas está perfeita. É encontrar aquela moeda que não é. Muitas das vezes a moeda que mais nos diz nem sequer é uma moeda muito valiosa. É uma moeda que, por exemplo, toda a gente quer e ninguém tem. Então aparece aquela moeda pequenina ali. Ir à caça. É um bocado de caça, não é? Ir E à à caça. procura do tesouro, à procura do tesouro. Exatamente. Eu tenho um amigo meu, que é o Alexandre, ele compra archeios de caças. E já por várias vezes pensei, e ele anda farto de me falar nisso, em associar-me. Mas tu dizes, eu vou ao recheio, mas só vou ver as... Tu acartas os móveis. Sim. Não, mas as pessoas quando vendem archeios já não existem moedas. Ai não? Não, só se estiverem escondidas. É. Só quando pegas num roupeiro que tem um fundo falso e aqui estão elas. Só aí. Porque as pessoas sabem que as moedas são valiosas. E hoje em dia já há cada vez menos circulação de moeda e há uma tendência para ela desaparecer. Esperamos que não. Para ti não é? Mas estas agora são todas muito novas, não te interessam nada, o que está aí. Não, também interessam. Se tiveres, por exemplo, uma moeda de... Agora ainda não há de 2026 a circular. Mas quando aparecer a primeira moeda de 2026, por exemplo, Está atrasado, já uma estamos moeda aí. de 1 euro vale para aí 10 euros. Só porque acabou de chegar, Acabou de chegar. É novidade. deve-se guardar. Pois faltam. Da mesma forma como um iPhone, quando é lançado, tem filas de pessoas à espera e que pagam aquele dinheiro. Nós sabemos que daí a 2, 3, 4 semanas aquilo vai baixar ligeiramente. Mas as pessoas querem ser as primeiras, querem ter aquilo, querem. E, portanto, acontece. Uma das moedas que eu verifiquei ultimamente foi ontem, estive a ver uns zlotys pela Polónia, de 2025. Aquilo vale, em dinheiro mesmo, vale 1 cêntimo. Só estão a pedir 2 euros pela moeda. Porquê? Pela novidade. E, portanto, aí eu tenho na minha coleção e tu ainda não tens. Portanto, é por aí. Agora, o metal não vale nada daquilo. Sim. As mais valiosas são as de prata, que no último ano levaram assim, um aumento de 200%. Valorizou a prata? A prata valorizou imenso, mas as moedas valorizaram mais porque são coisas exclusivas que não, E é um bem limitado, não é? já não fabricam aquelas. Exatamente. Porque estamos a falar de moedas, moedas que já foram cunhadas já no máximo 99. Porque as do euro não têm muito interesse. Porque ainda há muitas. Sim. E agora, quais são para ti os próximos desafios, já que daquilo que eu te vi, tu foste sempre muito ativo e sempre a trabalhar? O que tu gostavas? Não faço ideia. Estás a gostar desta fase? Então não. Faço o que quero, quando quero. Não. Existem algumas possibilidades. Ainda não está nada definido. Não estará brevemente, na próxima semana não vai ser nada decidido, portanto não estou com muita pressa. A possibilidade de criar um negócio próprio é uma possibilidade, mas muito provavelmente vou optar por ser funcionário de alguém, pagar de alguém. Porque já há bastante tempo que não és. Desde 2011. Exatamente. Desde 2011. O que é que te encanta de voltar ao mercado de trabalho? Eu digo isto porque todas as pessoas dizem muito mal, mas... A vantagem entre ser funcionário de alguém ou ser patrão é que não tens de te preocupar com os encargos do fim de semana, do final do mês, não tens que... Estás preocupado em onde vais buscar dinheiro para pagar os ordenados,
para pagar a segurança social, para pagar a água, a luz, gás. Alguém paga isso por si. Tu podes te focar em ter até algum prazer numa função. Exatamente. Que foi o que eu fiz durante todo o tempo que eu trabalhei na ProSeguro. Era funcionário de alguém e esse alguém preocupava-se em pagar as contas. Eu só me preocupava em trazer dinheiro para dentro da empresa, não é? Sim. E eras ótimo nisso. Eu acho que sim. Não. Acho que não era mau. Acho que não era mau. Já se passaram alguns anos desde que saí de lá e não tenho muita gente a reclamar do serviço que eu fiz. Portanto, Sim. E isso é que é giro. Áreas tão distintas umas das outras, portanto não estás enfiado numa determinada gaveta, eu só faço aquilo. Já tiveste bastante diversidade, o trabalho não te assusta? são todas muito parecidas. São lidar com pessoas. É tudo lidar com Todas pessoas. lidar com pessoas. Que é uma chatice, mas tu até gostas. Não. Todos nós precisamos uns dos outros para, mesmo quem está fechado num escritório, precisa de outra pessoa para lhe dar trabalho. Não é? Um contabilista que está fechado no escritório a introduzir faturas, precisa que alguém as leve lá. Precisa que alguém as imita para as levar lá. Precisa de... Nós precisamos uns dos outros e se pudermos, no meio disso tudo, interagir, dizermos as neiras, divertirmos, bebermos cervejas, melhor. E agora veio o tempo dos caracóis. Vai ser um bom tempo. E então, e se tu tivesses só uma escolha, qual é a tua escolha? Não faço ideia. De qual? Escolha de quê? De emprego, de tipo de vida, de... Não sei, há tantas escolhas que podemos fazer. E eu nunca fui de fazer escolhas definitivas. Nunca... Durante a minha vida tentei fazer projetos a longo prazo. E esses projetos nunca correram bem. E vai daí que os meus projetos são sempre a curto prazo. E vamos andando, a coisa vai correndo, vai se ajustando, não vai, avançamos, não avançamos. Decide-se, vai-se decidir na hora. E é assim que eu tenho feito a minha vida. Muito obrigada por teres chegado nisso. Nada, foi um prazer.